Olá pessoal, vamos nessa, vamos continuar nosso estudo da região sudeste. E nessa nossa videoaula agora eu vou dedicar uma explicação muito especial sobre a região do Rio de Janeiro e a região de São Paulo. Por que eu vou fazer isso, gente? Eu tenho para mim que essa definição de metrópole, megalópole e área de conurbação são questões que devem obrigatoriamente estar em todas as provas de concurso e provas escolares. Porque a definição de metrópole, de megalópole e de conurbação, elas estão relacionadas ao desenvolvimento do Brasil. Estão relacionadas ao desenvolvimento do Brasil. Porque se eu digo para vocês que a região sudeste ela é o carro-chefe industrial, é o carro-chefe de desenvolvimento do país, então eu tenho que explicar como isso se dá. E qual é a relação de Rio de Janeiro e São Paulo e como se dá, como elas se tocam no desenvolvimento, ok, pessoal? Então vamos fazer um estudo tranquilo sobre isso daqui e nessa videoaula eu vou me ater a esses itens. Vamos nessa. Tá lá, a questão do Rio de Janeiro e São Paulo. Veremos nesta parte dos nossos estudos como o Rio de Janeiro e São Paulo obtiveram seus status de metrópole. Uma metrópole, embora não haja uma definição, é uma cidade em que seus serviços, suas populações e sua urbanização são dados como importantes e fundamentais na vida de um país ou uma região. Deixa eu dar uma parada aqui, pessoal, e explicar metrópole. A gente fala muito aí, até se falava muito nos desenhos aí animados de antigamente, eu acho que não é do tempo de vocês não, que falava de metrópole lá do super-homem e tudo. Mas o que é uma metrópole? Existe uma definição muito clara sobre metrópole. Mas metrópole, na minha opinião, é algo que está relacionado às cidades, às regiões, que elas são praticamente autossuficientes. Elas são grandes produtoras, grandes consumidoras e grandes geradoras de tecnologia. Então nós temos hoje a região de São Paulo, tudo que você precisar em São Paulo praticamente você vai ter. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um restaurante de comida tailandesa. Em São Paulo você vai encontrar. Ah, eu quero um restaurante de comida coreana, você vai encontrar. Ah, eu quero uma agência de automóveis que só venda um carro de uma determinada marca, você vai encontrar. Eu quero uma floricultura que só trabalhe com um tipo de flor, você vai encontrar. Então São Paulo tem de tudo. Rio de Janeiro um pouco menos. Rio de Janeiro ainda está meio dependente ainda do que acontece ainda em São Paulo. Mas ok, vamos lá. Chamado também de metrópole do Rio de Janeiro, sem problema nenhum. Então metrópoles são aquelas grandes cidades como Tóquio, como Nova York, que é a cidade mais cosmopolita do mundo, ou seja, a cidade mais internacional do mundo, cosmopolita. São Paulo também é cosmopolita. Hoje você vai no aeroporto de São Paulo, você tem aviões coreanos, você tem aviões iraquianos, você tem aviões holandeses, você tem aviões americanos, tudo no aeroporto de São Paulo. O que esse povo está vindo fazer aqui? É sinal que São Paulo tem alguns atrativos, e o povo de São Paulo também vai para lá. Dos Emirados Árabes, que é o caso da Emirates, né, que é aquela empresa aérea muito famosa, que os aviões têm torneiros de ouro. Olha que coisa, que riqueza, né, que fartura. Então o aeroporto de São Paulo é a face primeira que você tem de que a cidade é cosmopolita, é internacional e é realmente uma metrópole que você encontra de tudo um pouquinho lá. Ok, pessoal? Então a definição de metrópole é mais ou menos essa daí. O que mais que a gente tem para falar aqui, pessoal? Não tem uma definição, né? São verdadeiros polos atrativos de pessoas e transferidores de tendência. Queira ou não queira, pessoal, São Paulo e Rio de Janeiro tocam uma certa tendência de moda no Brasil. Não estou falando de moda de roupa, não. Eu estou falando de moda de comportamento, de opiniões e por aí vai. Então, uma metrópole ela tem sim o seu poder de influenciar uma região. E essa é uma questão que deve ser abordada. Para você considerar uma região, uma metrópole, você deve considerar que ela tem o poder de influenciar todos ao seu redor. Ela tem esse poder de influenciar.
Ok, pessoal? Está claro isso? Então, metrópole influencia. Metrópole é praticamente autossuficiente. Mas, professor, eles não compram nada? Claro que compram. Claro que compram. Mas metrópole compra muito, vende muito. Então, é uma cidade sempre viva. Existe uma definição que fala que São Paulo é a cidade que não dorme. Porque sempre tem bares abertos, tem academias de musculação em São Paulo que funcionam 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A pessoa sai do trabalho e ela vai malhar 3 horas da manhã. Então é muito estranho para quem não conhece, mas é muito útil para quem mora. Legal, pessoal? Então vamos seguir. Tá lá, sem sombra de dúvidas, a pergunta: a conurbação deve fazer parte de qualquer boa prova, e vamos dar armas para que você saiba sair de algumas dessas questões. Pessoal, conurbação é uma faixa que liga duas metrópoles como se fosse uma estrada. De um lado a cidade A, do outro a cidade B, e o meio será a área de conurbação. As características nós vamos falar agora. Pessoal, nós falamos de metrópole, cidades autossuficientes, mais ou menos, né? Compram muita coisa. Falamos que metrópole também são cidades vivas, que não param durante a madrugada, e falamos que metrópole tem o poder de influenciar as cidades ou as regiões ao seu redor. O próximo item, agora nós trataremos de 3 itens. O próximo item a ser falado agora é esse item chamado de conurbação, área de conurbação. Eu vou colocar aqui uma metrópole e vou chamar essa metrópole de metrópole A. E vou chamar uma outra metrópole de metrópole B. Supondo que seja Rio de Janeiro e São Paulo. Ok, pessoal? O que é a área de conurbação? Pessoal, a área de conurbação vai ser essa área aqui. Ó. Essa área aqui. É a área onde elas se tocam. A área de conurbação é a área onde há uma certa confusão de quem é o quê e de quem é o quê. Então, entre São Paulo e Rio de Janeiro, existe uma área de conurbação, que é a Via Dutra, que é o Vale do Paraíba, a região de Campos do Jordão e tal. Se você pegar o carro e for para Campos do Jordão, por exemplo, você não sabe se você está no Rio ou se você está em São Paulo. Porque há uma certa confusão ali de quem é o que ali. Taubaté, a região de Aparecida ali. Aparecida tem gente, tem romeiros do Rio de Janeiro que vão para Aparecida jurando que Aparecida é Rio de Janeiro. Porque já não tem o sotaque do Rio de Janeiro, mas também já não tem o sotaque do paulista mais, não arrasta mais para o sotaque paulista, nem com o X né, que o pessoal fala lá em São Paulo, brinca muito com os cariocas em relação a isso. Então, esse segundo termo, o primeiro termo é o termo de metrópole, que são essas duas aqui, e nós temos aqui o termo chamado de área de conurbação, que é essa daqui. Ok, pessoal? Deixa eu fazer de novo aqui. Eu quero fazer uma outra coisa aqui. Aqui, ó. Área de conurbação. Quais características da área de conurbação, pessoal? O desenvolvimento crescente, seja apoiada ou influenciada pela cidade da direita ou pela cidade da esquerda. Olha, pessoal, se eu falo para você que a característica da metrópole é de influenciar, então a metrópole tem o poder de influenciar essa região aqui, ó. Ela tem que ter esse poder. Professor, mas e essa região aqui? Ela não influencia? Aqui não. Ela influencia sim, mas aqui não é área de conurbação. A área de conurbação é uma área entre duas metrópoles. Não existe área de conurbação com um lado só. Mas aqui a influência existe. Para cá existe influência? Também existe. Mas a área de conurbação é a área entre duas metrópoles. Então, primeira coisa, o desenvolvimento crescente apoiado ou pela A ou pela B. Ok, pessoal? Outra, dúvidas quanto aos costumes. A pessoa já tem uma dúvida danada se ela faz parte dessa região A ou se ela faz parte da região B. O modo de falar é diferente, tanto de A quanto de B. Os costumes são diferentes. Se você for para o Vale do Paraíba, existe um costume de alimentar, por exemplo, em Campos do Jordão, em Taubaté, falando em Taubaté.
existe um costume alimentar em Taubaté, que a origem meio que se perdeu. Não sei se sabe se essa origem foi lá da região de São Paulo ou se foi da região do Rio de Janeiro. Então, a área de conurbação tem um conflito de ideias ali. A metrópole A, metrópole B e a área de conurbação no meio. Ok, pessoal? Uma outra coisa, tendência a fazer parte futuramente do conjunto das duas metrópoles. E isso aqui é muito importante. Essa área de conurbação aqui, no futuro, ela tende a morrer. E ela vai dar origem, pessoal, a um novo termo. O termo chamado de megalópole. Isso aqui é uma megalópole. Quando a área de conurbação morre, surge a megalópole. Mais uma vez, metrópole. A área que liga as duas metrópoles é chamada de área de conurbação, onde há uma confusão de quem é o quê, e ela é influenciada, com certeza ela é influenciada, tanto por A quanto por B, a influência vem para cá, e a influência vem para cá. Para se falar em área de conurbação, tem que se falar em duas metrópoles, não há área de conurbação para esse lado, e nem para esse, a não ser que tivesse uma outra aqui, que não é o caso, não tem. Estou falando de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, metrópole, área de conurbação. Quando essa área de conurbação ela começa a morrer, dando origem a A dentro de B e B dentro de A, surge um termo chamado de megalópole. Então, o Rio de Janeiro e São Paulo eles estão caminhando em passos largos, melhor dizendo, em direção à formação de uma megalópole. Porque a região do Vale do Paraíba está se desenvolvendo rapidamente. Então, essa área de conurbação vai morrer e tudo vai virar uma coisa só. Mas, professor, administrativamente vai mudar? Não. O governador de São Paulo vai continuar governador de São Paulo. O governador do Rio vai continuar. Metrópole, área de conurbação. Quando isso aqui perder a função, vai haver uma megalópole. Mas as administrações são independentes. A manda em A e B manda em B. Independente. A questão que nós estamos falando aqui é da produção industrial. É a produção industrial que é o desenvolvimento que vai se tornar uma coisa só. São Paulo vai estar um pouco mais à frente do Rio de Janeiro, com certeza, mas a área de conurbação vai fazer parte de um todo que a gente vai chamar de megalópole. Ok, pessoal? Então, ó, megalópole será então a soma de duas metrópoles nas extremidades e a área de conurbação agora anexada. Resumo: metrópole, área de conurbação e megalópole, depois que a área de conurbação termina. Ok, pessoal? Vou encerrando por aqui a nossa aula. Espero que você tenha entendido os termos de metrópole, megalópole e área de conurbação, porque é fato isso daí cair em qualquer prova de geografia que trate do termo metrópole. Vai ter que perguntar de conurbação e vai ter que perguntar também de megalópole. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.